Diga para o seu irmão: hoje, Papai do céu vai te derrubar para o lado de dentro. Você vai orar em línguas no coração hoje. Pode? Você vai me amar mesmo? Que é forte? Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 5. Se alguém do seu lado estiver conversando, você fala assim: ó, quero ouvir a palavra. Pode falar, você tem autorização. Bom? 2 Timóteo 2,5 diz: o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Diga comigo: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele reinaremos. Se negarmos ele, ele nos negará. Olha para cá, irmãos. Paulo, nesse texto para Timóteo, ele está tentando trazer uma ilustração. Na verdade, ele traz 3 ilustrações, só que nós lemos uma delas. A primeira é sobre o soldado. Fala de uma caminhada cristã e muitas vezes representada em guerras que o soldado vai ter que enfrentar. Nós somos comparados em Paulo para Timóteo aqui como soldados de Cristo, pequenos soldados, que enfrentamos guerras externas e internas todos os dias, sim ou não? Sim. E a Bíblia fala que um soldado, para ele ser soldado, ele tem disciplinas, ele se submete a regras. E Paulo fala exatamente sobre regras e disciplinas nesse texto. Ele vai falando de uma vida cristã representada sobre isso. O serviço a Deus é eficiente e requer a nós persistirmos em um só objetivo, ou seja, agradar aquele que nos alistou, que foi Deus. Quem nos alistou para o exército foi Cristo. Ou seja, Deus nos vê como soldados e guerreiros. Paulo está dizendo: Timóteo, a visão de Deus para você é de um soldado, é de alguém que tem diligência, disciplina, tem regras, é organizado na sua vida e na sua conduta cristã. Ele começa a falar sobre um soldado ser perseverante em um só objetivo: agradar aquele que alistou, indo para a guerra, se submeter, ver seu amigo ser baleado, colocar ele nas costas e não permitir ele ser enterrado em terra estranha. Isso é honra para quem faz isso. Essa semana eu dei uma corrente para o André. Isso é assim na guerra. Quando o amigo morria, a lápide dele ia nessas correntes. O dia que nasceu, quando se alistou, tudo que estava escrito. Então quando o amigo viu seu amigo perdido, não tinha como carregá-lo, a não ser voltar novamente para fazer isso, por causa do helicóptero e a quantidade de pessoas. Você já viu filmes de guerra? Ele pegava com honra a corrente daquele irmão que estava sobre o pescoço, ou ele arrancava e manda levar, para não ser enterrado só como indigente. Não é isso, é para ser lembrado que ele foi até o fim. Quem me ouve aqui? É para ser lembrado que ele lutou até o fim, ele persistiu, ele deu o seu sangue na guerra. E o texto é nítido para nós, porque a segunda ilustração, ele fala de um competidor. Qual competidor? Um competidor militante e disputa atleticamente nos Jogos Olímpicos gregos que havia uma importância, exigindo competidores arduamente um treinamento, 10 meses de preparação antes da Olimpíada grega chegar. Era assim, queridão. Paulo não está dizendo jogando coisa ao léu, ele está usando uma analogia, uma comparação de uma preparação de um atleta para as Olimpíadas já naquela época. Ou seja, ele começa a comparar a realidade do treinamento de um atleta com a vida cristã que o crente deve ter. Quem me entende? Nenhum competidor pode chegar à vitória e vir a ser coroado se não participar dos jogos legitimamente preparado. Ou seja, não dá para você investir 10 meses num atleta para perder. E sabe qual era a coroa deles? Uma coroa de louro. Era ser aplaudido por César, os romanos e os gregos que se uniam para esses jogos. Então esses atletas, eles se submetiam à regra e disciplina, não só no corpo, no emocional,
no psicólogo, no seu psicólogo, na sua disciplina de treinamento, ouvindo, entendendo que o seu treinador ou o seu coach nos nossos dias estava tentando comunicar para ele que se ele falhasse no treinamento, ele não conseguiria completar a carreira, ele não conseguiria chegar nem até o final, Dedé. E a ideia é, escute bem, Paulo está dizendo, ele não está falando da importância de chegar primeiro no texto, ele não está falando que nós estamos numa competição, não, ele está falando o seguinte: a importância é concluir o treinamento. Não adianta treinar e se lesionar, porque você não vai entrar na Olimpíada. Você tem que treinar e tem que ter um período de descanso, passar por esses treinamentos, para chegar até o fim daquilo que foi te colocado. Quem me ouve? Está quase entendendo, né? Vamos lá, um pouco mais. Alguns mais estudiosos já entenderam. Chegar à vitória e vir ser coroado, o participante dos jogos legítimo preparado, em coroada, a referência é feita de uma grinalda floral, ou seja, flor de louro, colocado na cabeça do vencedor da competição, consagrando assim como um campeão. Paulo fala sobre isso para Timóteo. Aí ele vem na sua afirmação, escute bem, ele fala: essa afirmação é digna de confiança. Olha para cá. Se no meio do caminho você estiver correndo a proposta da fé, caminhando com Jesus com perseverança e morrer com Ele, certamente Ele vai te ressuscitar e você vai viver com Ele para sempre. Ele está falando o seguinte também, ele vem falando: olha, se perseverarmos, reinaremos com Ele. Não tem como eu governar com Jesus se eu não submeter ao governo dele agora. Se eu não me submeter ao governo do Espírito nas minhas emoções, na minha casa, na minha vida, como eu vou reinar amanhã com Ele, gente? Ou seja, não podemos ser insubmissos ao ponto de olhar esse texto e não fazer nada com ele. Deus está dizendo: dá uma resposta a partir de hoje. Pode pegar sua Bíblia desempoeirada, voltar a orar, porque você não vai chegar para a salvação de qualquer jeito. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força, e poucos são os que se apoderam. Paulo ele fala sobre isso: o cristão fiel receberá também de Deus a sua própria coroa da vitória. Ele começa a dizer, não naturalmente, mas a coroa real, que pertence unicamente a Jesus. Paulo está dizendo que a fim da atividade espiritual aqui na terra deve ser a pauta pela destreza, ou seja, a fé e a doutrina bíblica. Ou seja, uma disciplina rigorosa. Eu pergunto, irmãos, a Bíblia está sendo Bíblia para você aqui no altar na igreja, ou porque você ama ela lá na sua casa? Qual é a referência que temos? Sabe qual é o problema? Nós deixamos de buscar a Deus quando as coisas estão erradas. Quem nos ensinou isso? Nós temos que ser fiel no casamento, quando ele está bom ou está ruim. E eu estou falando de Cristo e a igreja. Se Cristo está te abençoando, estou falando de casamento natural, casamento de Cristo e a igreja. Se o Cristo ainda não cumpriu coisas na sua vida, porque não é o tempo, está forjando você. Isso é treinamento, diz a Bíblia. Quem pega aí? Deus está forjando, melhorando a tua fé, trabalhando o teu emocional para te salvar também. Que adianta orar a vida inteira por alguém e você não ser salvo? Irmão, cuida primeiro de ti, cara. Treina o seu espírito. O que passamos na fé é um treinamento, diz a Bíblia. Abandonar a verdadeira fé é perder a devida recompensa. Se eu abandonar a fé, eu vou perder a recompensa celestial. Não pense vocês que agora estão ouvindo a palavra, tem o direito de desviar. Você não tem mais. A palavra diz: se você afastar do santo mandamento, era melhor nem ter me conhecido do que me ter conhecido e se afastado dele. Acabou, negão, sua vida antiga acabou. Deus tem vida nova, quem pega? É daqui para o céu, é daqui para reinar com Ele. É da Alaçoi de Calabandarai. O Espírito de Deus te salvou para sempre. Sabe por que era a última cartada para você ser salva? Era a última cartada para nós ser salvos por Ele. Ou era isso ou não era nada. Ou era isso ou era cadeia ou era morte. Escolhe que vida que você quer viver. Você precisa ter isso em mente. Abandonar a fé é perder a devida recompensa. Ilustração do lavrador. Ele fala sobre o lavrador que trabalha arduamente. O cara não colhe na primeira semeadura. Tem tempo para semear. Ara a terra, semente. Rega a terra, espera o sol. Quer chegar lá como? Arruma a tua vida, cara. Para com essa bagunça espiritual na tua vida.
O lavrador não colhe, o trabalho do árduo é consciente. Diga comigo, é necessário para que o lavrador possa desfrutar da boa colheita. É necessário um trabalho árduo. É necessário regar a semente e lá ver se está dando tudo certo. Senão vai ter que abrir a terra, escavar e jogar adubo de novo e esperar até acontecer. Tem um filme O Fazendeiro, assiste, vai te emocionar e vai te curar. Não pensa assim, irmão. Olha para mim, grava isso que vai te curar. Você vai entrar num nível essa semana de oração. Quem me ajuda aqui no Data Show? Diz assim, ó, você vai entrar num nível nessa semana. Fala comigo, eu vou entrar num nível essa semana que Deus vai falar comigo tete a tete. Não, é sério, você precisa orar assim, calma, vou te explicar. Deus, isso aqui que eu vou orar, um exemplo. Pai, abre uma porta de emprego. Pede para Deus falar primeiro, antes da porta. Qual é o seu propósito de me deixar desempregado? Muda a oração. Pai, liberta o meu marido. Liberta o meu filho. Pai, liberta eu primeiro. Salva-me, Senhor. Escute, pastor, eu sou liberta ou sou salva? Ok, então você tem que mudar a oração. Fala assim, Pai, quanto tempo eu devo orar por eles? Sabe qual foi a resposta que Deus me falou quando eu comecei a orar assim? Ele falou assim, ó, você só pode transformar aquilo que você ama. Se você ama, você vai orar todo dia por eles. Ore todo dia. Ora por prazer. Vai direcionando, só lembrando, ó, meu pai, hein? Porta de emprego, casamento. Mas a ideia da oração é relacionamento. A ideia da oração é se aproximar dele. Quem me ouve? Ele está dizendo, consagrando então essa ideia, negligência, ou seja, a preguiça muitas vezes de ler, ai dá sono, para dar sono é o começo, é uma guerra. Se você entender o que a Bíblia diz, ninguém mais te engana. Você não vai ser o mesmo. Você vai entender os princípios. A preguiça não pode ser o traço do caráter de um cristão fiel. Preguiça de ler, preguiça de orar, preguiça de fazer jejum. Não, irmão, para com isso. Preguiça é um dos pecados capitais. Dentro da preguiça tem outros, negligência. Está no meio da preguiça. O primeiro pecado é preguiça. Nele tem negligência, comodismo, frieza. Se eu não pego na Bíblia só sem entender, como é que o Espírito vai me revelar o que está nela? Por exemplo, Apocalipse 3:11 vai dizer, venho em breve, diz o Senhor. Apegue-se ao que você tem. Diga comigo, apegue-se ao que você tem. Olha para o seu irmão e fala, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Você pode perder a coroa. Você está caminhando como um atleta na corrida olímpica, 100 metros, 50 metros, 300 metros, 600 metros. Você está ali, Paulo está falando sobre isso. Nesse texto é sobre isso. Ou seja, tem que ter regras. Ninguém é coroado se não competir legitimamente. Você não chega no céu de qualquer jeito. A porta do céu é apertada e estreita. Tenha isso em mente, irmão, para que você não negligencie e jogue tudo para a graça e anule a santidade que Deus quer. Separação. Por exemplo, 2 Timóteo 2,19 vai dizer, mas o alicerce sólido de Deus, Deus não vai mover. Olha o que ele diz, permanece firme com esta inscrição, o Senhor conhece o que pertence a Ele. Deus conhece quem é dele. Aí ele vem, todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. No meio da caminhada, da corrida cristã, é exatamente, todos os atletas estão correndo junto. Vai acontecer algum atleta tentar tirar sua atenção para você não ganhar. Vai acontecer embaraço, vai acontecer pessoas, vai acontecer situações para te tirar do foco. Mas você não pode perder o objetivo, você não pode perder o alvo, você não pode parar no caminho, você não pode mais desistir, você não tem o direito de desistir. Há uma testemunha olhando para você. Há pessoas que olham para você e falam, eu vou vencer por causa desse cara, por causa dessa mulher. Sabe o que trouxe a Marley aqui? Você, Ale, tua família. É verdade. As pessoas do mundo, elas só não estão tendo força para chegar até aqui. Mas quando ela olha vocês lutando, fala, eles podem, eu também posso. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu coach, treinador se chama Jesus, e ele nunca perdeu. Ele te convocou para um treinamento rigoroso e disciplinado, porque Ele deseja que você alcance a coroa da vida que Ele prometeu para você. Quem vai te coroar é Ele. Amém, queridos?
Por exemplo, 2 de João, capítulo 1, versículo 8 diz: tenham cuidado para que não percam aquilo que você recebeu pelo esforço, tanto para conseguir. Ou seja, irmão, você não pode perder o trabalho por negligências bobas. Você não pode perder o seu casamento por falta de reconhecimento, de pedir perdão. Muitas pessoas não reconhecem. Poxa, cara, Deus estruturou a tua vida, casou você, te deu profissão, te deu influência, te deu um ministério. Ah, meu irmão, lavou você na graça, mudou a tua vida, mudou a tua direção. Agora, por uma coisinha tão pequena que dá para ser resolvida, você vai desistir tão fácil. Você venceu tanta coisa para chegar até aqui, com Ele, treinando a sua vida e governo da sua vida. Agora, por uma pisadinha no calo, você, não quero. Se submete ao treinamento, Deus está moldando. Vai sair uma melhor versão de você para essa nova temporada. Deus nunca vai deixar você da mesma maneira. Ele está forjando, está deixando você mais simples, mais humilde, mais quebrantado, mais sábio. E eu disse: jovens, olha para cá, ainda estou novo, 32, daqui 8 anos é 40. E alguns mais tarde aí, né? Não vou nem falar a tua idade. Mas vamos lá, o Deus que servimos, Ele é tremendo. Ele permite perdermos o vigor da força física e nos dá a força da sabedoria. Então, jovens, um dia eu fui jovem e ainda sou um pouquinho. A sabedoria assegura o sucesso. A sabedoria, ela vai te dar graça para você responder às pessoas na hora certa e no tempo certo. Alguém me ouve? Você conquistou tantas coisas com esforço para conseguir. Olha o que ele diz: sejam diligentes até o fim, gente, e de receber a recompensa completa. Quando você para no meio do caminho, você não recebe tudo de Deus. A perseverança vai te levar a você concluir o chamado. Aleluia. Por exemplo, Gálatas 6:9 diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Ah, pastor, eu semei a vida inteira e nunca ninguém me reconheceu. Espera aí, você não precisa mudar a sua natureza porque o outro não reconhece. A sua beleza é que nem a de Abel. Caim ficou incomodado não é pela oferta, é porque era natural Abel fazer o que era excelente, e a excelência sua incomoda os outros. Então você não tem que mudar. Aleluia. Você vai mudar por causa de quem? Você tem que mudar por causa do Espírito que está em você, para se relacionar com as pessoas. Você não muda por si só. Alguém governa você. Alguém é seu treinador. E o seu treinador vai lapidar na onde dói. Seu treinador, ele não vai deixar você tem uma debilidade, uma fraqueza. Aí a perna, ó, essa perna aqui nós temos que dar um fortalecimento aqui. Vamos fazer uma puxada de peso aqui. Quem me ouve? Você desiste fácil no meio do caminho. Ninguém vai lembrar de quem desistiu, é de quem chegou até o fim. Nenhuma história de influência na nossa geração vai contar de alguém que falou: lutei até a metade, não concluí, parei no caminho, desisti, não estou mudando porque eu não consigo. É as desculpas que a gente dá. A luta está grande, pastor, ora por mim. Não, você tem um treinador. Diga comigo: eu tenho um treinador. Sabe o que me remete à mente? Uma história de um corredor canadense que nasceu na Jamaica, chamado Ben Johnson. Ben Johnson, ele quebrou o próprio recorde de 100 metros da corrida. Em 1980 ele era o cara. Aliás, o Bowles aí, ele tem ele como referência de corrida, porque nasceu no mesmo país. Então esse homem liderou as Olimpíadas, e a última Olimpíada dele passou vergonha. Por quê, pastor? Ele foi aplaudido, e a vitória dele só durou, para ser exato aqui, 48 horas. Por que 48 horas, pastor? Porque depois de uma semana da Olimpíada, que todo mundo bateu palmo e ele foi coroado, ele subiu, irmão. Ele subiu entre os 3, ele foi o primeiro a ser coroa. Ou seja, medalha de ouro em Seul, em 1900. Ô Jesus, me ajuda aí que está fogo. 88. Ou seja, quase no fim da carreira, ele poderia terminar a carreira dele maravilhosamente bem. Só que para a última Olimpíada, para ele chegar e falar assim:
Ele só conseguiu quebrar o próprio recorde porque ele competiu ilegal. Ele usou química, remédios que não podia, segundo a avaliação, e foi pego no doping. Da mesma forma que todo mundo aplaudiu ele, subiu na coroa, uma semana depois saiu a notificação, ele foi banido do esporte. Que vergonha. Do que adianta você ser aplaudido aqui pelas pessoas não entrar no reino de Deus? Do que adianta você agradar todo mundo e não receber a coroa da vida que está te esperando, que Jesus te prometeu? Por causa de amizades, está te levando para o buraco. Pela ideia de que, olha, você é minha amiga, amiga de copo, vai e vem. Mas o amigo Jesus é o que permanece com você na hora difícil. Deus vai mudar as suas amizades, colocar pessoas que vai fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Não adianta eu viver uma vida cristã ilegal, achar que Deus vai olhar para mim e fazer assim: eu te amo, filho, você é misericordioso. Não, existe uma corrida, Paulo está dizendo. Nós estamos fazendo o que, irmão? Agradando nós mesmos, agradando as pessoas, e não agradando quem nos alistou, e não agradando o nosso treinador, que é chamado para eu e você vivermos diante dele puro. Quem me ouve? Diga para o seu irmão: como você irá terminar a sua corrida aqui na terra? Alguns vão falar: não sei. Só Deus sabe, irmão. Religioso. Sabe qual foi as últimas palavras de dois homens? Salomão, vou ler para você. O cara está encerrando a vida dele na terra, e ele diz, Eclesiastes 12:3: aqui termina o meu relato, esta é a minha conclusão: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. O último, 14: Deus julgará por todos nós atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou mal. O cara encerra a vida dele de tudo que ele escreveu, de todos os livros, dizendo: o segredo é temer a Deus, obedecer seus mandamentos, porque Deus julgará todos os atos, quer seja em secreto, quer seja bom ou ruim. Deus vai te julgar. Viver uma vida de casamento errado, viver um evangelho errado, não se arrepender, não mudar de vida, vai te custar a coroa da vida, ou seja, a sua salvação. Para de brincar com a sua salvação. Tema a Deus, respeite a palavra, volte a orar. Não deixe esse fogo apagar, não por uma canção, mas porque você ama o Espírito na tua vida. Paulo, ele vai encerrar suas carreiras, a sua vida, a carreira, a proposta que ele ensina a teu filho, o Timóteo. 2 Timóteo 4:7, ele escreve na carta para o filho dele, diz: olha, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Irmão, como é que você vai terminar? Se Jesus voltasse agora, você era salvo ou condenado? Se tem pecados na sua vida, você tem que largar nesse culto. Pedir para o Espírito Santo te libertar da língua, do ouvido. Porque tem gente que não empresta a língua, mas dá o ouvido. Quem me ouve, irmão? Diga para o seu irmão que está te lá, falar: amo o pastor, está tudo bem. Ele te ama ainda. Homens que marcaram sua geração. Estou encerrando já. Eles terminam dizendo dois princípios lindos. A melhor coisa que tem é o cara falar assim: olha, chegar diante de Deus. Olha para mim, orando, exato, quase um mês atrás, passando por uns processos, o Senhor falou para mim assim: quando você chegar aqui, eu vou te fazer 3 perguntas. A primeira vai ser: cadê a minha filha? Não tenho filha, tenho filho. Não, a minha filha é Camila. Te dei uma mulher cheia de sonhos, feliz, com toda expectativa, e você me entregou uma mulher amarga, triste e depressiva. Agora os casados, pega aí para vocês também. Eu te dei uma mulher cheia de expectativa, de sonhos, de objetivo, e você me entregou uma filha destruída, amarga. Você acabou com ela. A segunda coisa que ele me falou: cadê a minha herança? Não, o Senhor me deu herança. Teólogo, né? O Senhor me deu herança. Seu filho, te dei um filho na igreja. Cadê seu filho? Te dei um filho para você criar para mim, no meu altar.
Se você pedisse sabedoria, eu tinha te dado qual problema que ele tivesse para passar. Mas o seu filho tinha que estar do seu lado. Cadê o seu filho? Cadê a herança que eu te dei? Cadê o presente que eu te dei? É sério isso. Terceira coisa, ele falou o seguinte: cadê a minha noiva? Te dei uma igreja para ser chamado Viver de Amor. Você me entregou uma igreja cheia de briga, confusão, discórdia, porque teve medo de pregar. Não arrumou o que tinha que arrumar. Essa é a hora que você não ri para Deus. Você não quer sair dali, você só chora. E Ele vai falar isso com vocês. Está me usando para falar isso para vocês. Então reveja como é que está o seu casamento, filho. Reveja como é que você está tratando os seus filhos. Você não vai ganhar seus filhos batendo nele, é amando e chorando e dizendo: mamãe e papai te amam. Você não vai ter o amor da sua esposa se você é um cavalo. Se você trata sempre ela mal, se você trata as pessoas de fora bem, trata a sua casa mal, como vai governar a igreja de Deus? Como é que vai ter um ministério abençoado? Não tem glória agora, gente. Vocês estão desviados porque eu estou pregando isso? Deus vai pedir conta para a minha igreja e para você. Ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério de interesse. Por que você parou de dançar? Por causa que eu estava em pecado. E por que não saiu? Porque gostava. Não tem outra explicação, gente. É essas perguntas diretas que vai vir para mim e para você. Não vai ter papai, não vai ter pastor, não vai ter chorumelos, como falei fora. Ele vai julgar você na risca e não vai ter para onde correr. Arrependa-te hoje. Muda a sua vida. Deus tem palavra, Deus tem graça. Quem pega? Deus tem resposta, Deus tem uma vida transformada, Deus tem uma glória. Ele está te esperando para fazer uma festa e não para condenar você. Aqui é o lugar de arrependimento. Aqui é o lugar de consertar. Não deu essa Olimpíada, meu pai, mas a próxima 2019 vou ser melhor. Vou lá subir calaxandarai. Quem me ouve? Eu vou concluir o que Deus deu na minha mão. Levanta a sua mão aí, meu filho. Levanta a mão aí. Você vai concluir o que foi te colocado. Você vai mais longe do que imagina. A tua história vai alegrar ainda muita gente. Pode glorificar Ele nessa noite. Muda. Final do ano está aí. Agora é a hora, meu filho. Recomece sua vida hoje. Eu amo a Bíblia, irmão, porque a gente não precisa mais nada além dela. Ela é suficiente no culto. 1 Coríntios 9, Paulo vai falar de novamente. Olha isso, gente, estamos desenhando aqui um caminho. Só que agora ele troca o esporte. Primeira corrida dos 100 metros. Agora ele fala de um outro esporte que havia na época, mais famoso do que a corrida. Qual era? O boxe. 9:24 de 1 Coríntios. Põe aqui, Júnior. Eu vou lendo e depois os irmãos acompanham. Vocês não sabem que numa corrida todos competem apenas para ganhar um prêmio, o prêmio. Portanto, corram para vencer, ou seja, não corre para perder. 25. O atleta precisa ser disciplinado. Diga comigo, o atleta tem que ser disciplinado. Sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Eu não sei quem te feriu, mas Jesus quer te curar. Eu não sei quem tentou destruir a tua família, mas Jesus vai restaurar. Levanta a sua mão. Você não vai competir legitimamente, mas você vai ser uma pessoa a partir de hoje disciplinada, pelo menos de um culto por semana para ser fortalecida. Pega aí, começa assim, começa daqui a pouco quer mais. O Espírito vai te impulsionar a você ser treinada na sua fraqueza, porque na sua fraqueza tem alguém mais forte do que você, e o nome dele é Jesus. Você pode glorificar. Ele vai te dar uma coroa eterna. Vale a pena, vale a pena. 26, ele diz: por isso não corram sem objetivo. Olha para cá. Qual eram duas regras principais no boxe grego antigo? Não podia furar o olho do parceiro, não podia, e nem morder. Igual Mike Tyson. Não. Ele está dizendo o seguinte: que aquele que entra num ringue com seu parceiro, ele ganha se o outro cair. Quanto tempo
tempo faz que você está tentando derrubar esse demônio e não consegue? Hoje Deus vai levantar o queixo dele. Hoje Deus vai pôr a testa do Golias bem gigantona, Davi. Você vai dar um boxe, falar: da minha casa quem manda é Cristo aqui, meu filho. Levanta a sua mão. Você vai dar um socão no diabo, não é no teu irmão. Você não vai bater na tua irmã. Você vai dizer: nessa casa aqui eu me submeti a ser disciplinado, a glória de Deus vai governar, e você vai ter vitória no nome de Jesus. Ele vai ampliar o queixo do teu inimigo. Vai ficar com essa na memória. Você vai lembrar de tudo, mas essa vai ficar principal na cabeça. O queixo e a testa grande. Olha para esse irmão, vê se ele tem uma testona. Não me olha não, estou brincando. Está envergonhando. Oh, glória. É bom que a galera que não vem muito na igreja, vem a primeira vez, eles falam que eu passo a mão no pecado. Olha como eu prego. Se eu só bater, eles vão embora só com a marca. Então tem que descontrair, é hora do mel. Diga comigo: vencer a corrida exige um propósito e disciplina. Sabe o que ele diz? Ele fala o seguinte: por isso não corra sem objetivo, não lute com quem dá golpes ao ar. Não adianta eu dar golpe no ar, irmão. Deus já te deu um objetivo, um alvo. Se você boxear no ar, não pegar no queixo, você vai tomar uma. Sabe o que eu aprendo? É melhor bater mais e apanhar pouco. Quanto mais o diabo tentar te oprimir, mais você vai pregar, mais você vai convidar as pessoas a ir para a igreja. Quem pega? Mais você vai orar de madrugada, mais vai ler Bíblia, para ele olhar: meu Deus, na prova ele não desiste não, porque ele já me comprou. Eu vivo para ele, Satanás, não para você. Eu não faço o que eu quero. Não dê golpes no ar, dê no queixo do teu adversário. Rock Balboa. Diga comigo, 27. Disciplinado o meu corpo, e como atleta treinando como para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, preste atenção nisso que é muito sério agora. Olha o que Paulo diz, ele está falando de ministério, tá, gente? Disciplinado no corpo como um atleta treinando para fazer o que deve. Ou seja, Deus está te dando treinamento para você fazer alguma coisa. Você não está na terra para viver, comer, casar. Isso é muito térreo. O que Deus quer te dar é uma vida de propósito. Você pode fazer tudo isso e alcançar mais pessoas para ir para o céu. Ele está dizendo: o seu treinamento tem um alvo. Você não pode viver a vida inteira lendo Bíblia e não pregar. Você não pode viver a vida inteira orando e não fazer nada com ela. Deus está te treinando para você alcançar mais pessoas para Ele. Aí ele vem: de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. A palavra que ele usa aqui no grego é aikodomos. A palavra que Paulo usa para Timóteo, seja um obreiro aprovado, é dokimos. Aqui é aikodomos. A palavra aikodomos significa reprovado. Que ele pudesse ter a expressão no grego: olha, vocês estão tendo certeza de que não adianta viver 10 meses de treinamento e chegar lá e não usar toda a força para ter o objetivo, não dar soco no ar. Não, você chegou lá na Olimpíada, você está no rio. Quem me entende? Quem foi salvo aqui? Então agora está na hora de você alcançar seu objetivo, está na hora de você andar na direção divina, está na hora de você fazer a vontade do Pai, é isso? Aí ele vem: você recebeu. Paulo ilustra a explicar uma vida cristã necessária pelo trabalho árduo, abnegação, preparação. Como cristão devemos correr em direção à nossa recompensa celestial e nunca terrena, sempre focando no que Deus tem lá. Diga assim comigo, eu já preguei essa mensagem, vou voltar a pregar. Diga bem antiga, diga assim: mentes no céu, pés na terra. Você tem uma mente celestial, mas está aqui na terra, vai ter que viver nela, vai ter que influenciar. É o céu trazendo para você, para influenciar a terra. Você vive aqui no mundo. Jesus ora isso, vou explicar. Ele diz assim: Pai, não peço que eles saiam do mundo, pés na terra, mas peço que o Senhor os livre ele do mal. Influencia a mente deles para ver o mal chegar e eles ter discernimento para se antecipar e refutar o mal. Jesus não vai tirar você da terra até que chegue seu momento. Então não adianta pedir: queria tanto ir embora, que luta. Está na hora de você falar assim: queria tanto ficar aqui cheio do Espírito para ganhar todo mundo. Me enche, Espírito Santo. Me dá as habilidades necessárias para falar na minha casa, para alcançar os meus. Que me ouve?
Me dê um coração ensinável. Se só você fala num aconselhamento, irmão, se só você dita regras na sua casa, então você está num regime militar e ditadura, e isso Deus vai quebrar. Não fique apenas observando na arquibancada, não corra apenas como algumas voltas a cada manhã. Diga comigo: treine diligentemente em seu progresso espiritual. Dependa disso. O seu progresso, o seu crescimento espiritual depende disso. Ninguém cresce em Jesus olhando os outros pregar, você vai ter que cavar. Há tantas Bíblias aí, a JFA offline, dá para você ouvir a Bíblia. Vai dormindo, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, aquilo vai gravando, vai te dando paz. Quem me ouve, gente? Ah, mas eu estou cegueta, preciso de óculos. Não, mas você ouve. Põe uma pregação no YouTube, compartilha a mensagem. Quem me ouve? Às vezes devemos desistir até de algo bom. Diga comigo: desistir de algo bom, a fim de fazer a vontade de Deus. Depois de tempo fui numa igreja, um pastor que era do nosso aqui da igreja me abraçou, me pediu perdão. Eu falei: nunca te fiz nada, e se eu te fiz também te peço perdão. As pessoas que são mais mal resolvidas, mas a culpa é sempre do líder principal. Eu falei para ele: cara, te amo, não tem nada a ver. Nós estamos pescando para o reino, e não importa onde vai congregar, o peixe é dele. Quem me ouve? A gente pesca para o reino. Se a pessoa quer ficar aqui, eu disse para ele: fique. Se a pessoa quiser ficar com a gente, fique com a gente. Mas Deus quer restaurar nossos relacionamentos. Levanta a sua mão. Talvez essa falta de perdão está prendendo muita coisa, e Deus vai te dar força para você sair dela. O Espírito da glória de Deus vai te ressuscitar hoje aqui. Há uma meta que Deus quer que você alcance. Há uma disciplina que Deus quer que você faça. E diga a si mesmo: hoje eu vou me abnegar daquilo que eu gosto, e vou passar aquilo que Deus ama. Você vai amar o que Deus ama. Deus ama a tua casa, você vai lutar por ela. Tem uma meta para agradar a Deus. Se abnegue para fazer o que é mesmo pequeno, comparado à recompensa eterna e imperecível que Ele vai te dar. Às vezes você fala assim: não, mas é só falar. Não, só isso é muito pequeno, Deus não está vendo. As 2 moedas da viúva foi mais oferta do que o que os ricos deram. Às vezes você fala assim: pastor, eu estava no lugar, me deu uma vontade de tomar uma gelada, mas eu não tenho. Esse sentimento de lutar é Deus, irmã. Ele vai te recompensar por isso. Me deu uma vontade de chutar o balde, não tem mais balde para crente. Ele tirou o balde do teu pé. Aleluia, Ele colocou um caminho para você andar. Quem pega? Vai chegar até o fim. Vai correr e vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 2, ouça, indo para o final. 5 minutos. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Alegria em passar provação. 3, pois sabe que quando sua fé é provada, perseverante, tem uma oportunidade de crescer. A provação me faz a fé crescer. Ele dizendo: olha, fique com alegria, isso é treinamento. Olha o versículo 4 de Tiago 1. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos e sem nada lhes falte. Irmão, nós não chegamos à fase adulta sem nossos pais ensinarmos. Quando caía, levanta, filha, para cair de novo. Você amadureceu com as quedas, amém? Você amadureceu com os erros, amém? Aí ele está dizendo: isso não vai deixar faltar nada na sua fé. Você vai ter uma fé poderosa, sobrenatural. As provações vão te fazer uma pessoa melhor, mais firme. Ele está dizendo: se lá atrás, quando estava difícil, eu não neguei, não desisti, não vai ser agora, vivendo com Jesus, que eu não vou parar. Maior o que está na tua vida do que aqueles que vêm contra você. Quem pega? Aí levanta a mão. Eu profetizo que na sua casa haverá uma força, um poder, uma glória de Deus a partir de hoje. Você vai evidenciar um novo tempo. Jesus começou uma boa obra, vai concluir, vai completar o que Ele começou na tua vida. Diz o Senhor. Quem glorifica Ele aí? Oh, glória! Feliz
Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz é o homem que vive e passa pela tribulação, pela tentação, porque receberá a coroa da vida. Então receba isso, meu filho. O seu foco nunca pode estar em coisa passageira, sempre aquilo que é eterno. Aquilo que você vê vai passar. Carro enferruja, casa tem que passar pela restauração, pintar de novo todo ano. Mas a tua fé, ela pode ser renovada, ela pode ser restaurada, se colocar no canal certo. Diga comigo, no canal certo. Assim que pode ser o privilégio de falar, diga comigo, a respeito de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu me submeti a viver uma vida de integridade, por causa de ser exemplo para os outros, e não para mim mesmo. Se você vive só em função sua, você está esquecendo que o seu testemunho fala. E Paulo está dizendo o seguinte: eu me submeti a viver uma vida simples para vocês serem enriquecidos. Em outras traduções ele fala: olha, não tendo nada, mas possuindo tudo. Tudo o quê? Aqui eu não tenho nada, mas lá aqui posso ter falta, mas quando eu abro a boca as pessoas prosperam. Posso morar na favela e profetizar na Alphaville e casa para os outros. Por quê? Porque a prosperidade está na minha vida, está na sua vida. Pega, você vai sair daqui hoje com uma palavra. Eu profetizo um novo pavimento de amor na sua vida. As pessoas vão passar por você e ser tocadas. As pessoas vão passar por você e você vai influenciar elas com palavra de vida e de restauração. Eu profetizo, você não vai parar, não vai desistir, porque algo está acontecendo. Você não vai ser reprovado, mas aprovado por Deus. Se submete a ser exemplo, mesmo na... meu irmão, vou falar isso. Os religiosos vão escandalizar, vai escandalizar. Quer ver? Vai fumar um cigarrinho, não fuma na rua, fuma no quarto. Pastor, você está falando isso? Estou. Se você está começando na igreja e vai meter o cigarrão, o crente que é religioso não entende que você está sendo liberto ainda, vai te julgar. Escute, vou te dar um exemplo fresquinho. Mais ou menos uns 10 anos atrás, Edir Macedo foi para a África implantar uma das maiores igrejas, que é a Universal do Reino de Deus. Quando ele chegou a ver o estado da calamidade da AIDS do país, a primeira coisa que ele fez é dar camisinha para todo mundo. O cara foi criticado por pastores, bateram nele. Só que os pastores são tão... ai meu Deus, deixa eu falar isso não. Existe uma cultura, não dá tempo de ganhar todo mundo no mesmo dia. Há um processo de nascimento de novo das águas. Enquanto nem todos vão sendo salvos, deixa o trigo e o joio nascer junto, e Deus vai tirar e separar o trono. Não é eu e você que fazemos isso, é Deus. Então ele preferiu, falei o seguinte: tem uma cultura, não dá para salvar todo mundo, vamos tentar minimizar o máximo que pudermos dessa doença, até todos serem alcançados. Sabedoria. Só estou simplificando para você. Aí você vê o crente, não toma cervejinha na rua, se está sendo liberta. Se está, parou. Mas está fazendo, bom. Amém? Quem entendeu? Por quê? Porque está no processo, vão te julgar. E o crente novo convertido, quando... a irmã passou e me julgou. Aquela igreja tem fofoca. Novidade. A igreja é cheia de hipocrisia. Tem banco para você, pode vir mais um. Ninguém é perfeito. Ele é perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados nele. Nós somos uma madeira dura que está sendo meu Deus, Alabashuri Andaramai. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Vai endireitar, calma. Oh glória. Tá bom o negócio, vou até meia-noite se deixar. Não vou não. 1 Tessalonicenses 4,7 diz: pois Deus nos chamou para uma vida santa. Diga santa. Quem vai te santificar? O Espírito Santo. Mas não dê desculpa a continuar caindo. Vamos equilibrar as coisas. Aí ele vem:
Pois Deus te chamou para uma vida santa e não impura. 8 de 1 Tessalonicenses 4. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, lembra da regra? Não desobedece os ensinamentos humanos, o pastor ou quem está te ensinando, mas rejeita a Deus que lhe deu o Espírito Santo. As regras fazem parte para você ser salvo. Ninguém quer te jogar no inferno, irmão. A gente não. Olha para cá, a graça continua sendo um favor imerecido. Se você se escandaliza vendo dois homens beijar no shopping, é porque você não viu a graça que carrega para transformar eles. Se lá fora não querem os homossexuais, manda para cá que a gente quer. Se ninguém quer o traficante, manda para cá que a gente quer. Se ninguém quer as prostitutas, manda para cá que a gente quer. Sabe por quê? Porque a graça não é mérito. Nós precisamos da graça de Deus. Ninguém merece, é porque precisamos. É por isso. Olha, não vou falar. Eu queria pegar uma madeira assim, abrir a mente do crente antigo, falar assim, ó, é isso que é evangelho, tá? Esquece o que você aprendeu até lá. É um novo tempo, é uma nova postura, uma nova conduta. Até o jeito de pregar tem que mudar para essa geração. Acabou, filho. Uma nova igreja, uma nova mentalidade. Paulo falou isso lá atrás. Renove teu pensamento. Não vos amudeis no mundo, mas ensina as pessoas a caminhar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes ela está na primeira vontade, na boa. Ela não experimentou ainda o que é perfeito e nem agradável. Diga comigo, metanoia. Tem uma meta e um foco. O objetivo. Porque Deus vai salvar a tua casa, os teus filhos. Eu profetizo que essa igreja tem autoridade para unificar e transformar culturas. Nós vamos entrar em lugares. É como eu entrei, eu falo aqui, voltei não faz muito tempo lá na, oh meu Deus, na C&A, e procurei o varão. Cadê o varão? Deus tirou ele da loja. Alguns não vão entender, vou explicar. Um dia eu fui na C&A, tinha um menino chamado, perguntei o nome dele, Mateus, olho verde, Black Power. Eu olhei para ele e senti tanto amor por ele. Ele tinha, alguns olham para o jeito e falam, é homossexual. Eu não sei se era, mas quando eu olhei para ele, senti um amor ali na fila. Eu falei assim para ele, qual é seu nome? Ele disse, Mateus. Eu falei, Mateus, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas meu Deus me trouxe aqui para dizer que te amo, e eu também te amo. Deus vai te tirar daqui, eu não sei se é 3 meses, 4 meses, quanto tempo você está aqui, mas Ele vai te tirar daqui, vai te dar uma outra porta. Abracei ele, ele segurou o choro, porque tinha mais gente. Eu falei, eu sei que você está segurando o choro, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te ama assim, e que Ele vai transformar a sua vida. Glória a Deus. Alguém passou pela vida dele e não julgou ele. A graça de Deus é um favor imerecido. Não merecemos, por isso que Paulo diz, examine primeiro, depois tomai da mesa do Senhor. Quem é digno, irmão? Eu? Você? Não. Nós precisamos da graça de Deus. Posso ir para a última corrida? Oh meu Deus, me ajuda aí. Esse relógio não para, em nome de Jesus, relógio, para agora. A última é mais legal. Diga assim, Hebreus 12, abram comigo e nós encerramos. Hebreus 12, 1. Escute. Hebreus 12, 1 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas, livrando-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Presta atenção. O escritor de Hebreus já é um outro caso. Ele fala de uma grande nuvem de testemunha. Qual testemunha? Hebreus 11, os heróis da fé, os que vieram antes. Sabe o que me arremete isso, Laís? Para uma corrida de troca de bastão. Sabe aquela coisa de troca de bastão? Todo mundo tem 6 ou 7 pessoas correndo simultaneamente dentro do seu limite de tempo, e tem que trocar o bastão até chegar no primeiro, para o primeiro cruzar a chegada. Se ele passar, todos ganham. É uma equipe. Presta atenção. Você nunca vai ver na corrida de troca de bastão alguém correndo e saindo da pista. Quando ele está ali dentro do limite da corrida, alinhou o tempo, ele troca até que o outro chegue até o primeiro, e assim por diante.
Só que quando ele dá o bastão, qual você pode ver, assistir, o que ele faz? Ele não sai da pista, ele continua, ele diminui a velocidade e ele continua fazendo assim, ó, vai, persevera, continua. Quem está entendendo? Hebreus 12 está dizendo exatamente isso. A grande nuvem de testemunha é Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, todos que hoje são olhando para a nossa geração. Eles não saíram da pista, estão olhando para nós nessa era dizendo, vai, continua, persevera, continua, vai chegar lá, porque esse é o lugar que vocês vão entrar, é no reino de Deus. Não pode parar. Eles não pararam, eles correram. Eles estão dizendo, olha, há uma nuvem de testemunha. Tire os pesos da roupa que te atrapalha. Tenha foco, tenha alvo. Alinhe as coisas com quem está correndo à frente de você. E detalhe, quem for primeiro vai ganhar o mesmo ouro de quem ficou no último. Porque Deus não está dizendo, olha, quem chega primeiro é coroado melhor do que o outro. Não, o importante é chegar. Deus é lindo. Fala assim, não é quem chega primeiro, é até que todos chegam à maturidade do Filho de Deus. Até que todos. Fica de pé.